Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas, do BPC Loas. E olha só, hein? Vamos trazer aqui para vocês reviravolta. O governo aprovou e pegou todo mundo de surpresa, incluindo aposentados, pensionistas e BPC. Eu vou trazer esse comunicado urgente em pleno domingo aqui para vocês e vocês não podem perder não. Antes eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago o boletim informativo atualizado para você. Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Bem-vinda, bem-vindo. Que honra é ter você aqui junto com a gente. Muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu apoio. E quem precisar de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui aí uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então quem precisar chama, que a nossa equipe vai te assessorar gratuitamente para você conseguir aí o crédito em segurança, tá bom? Agora que o recado foi dado, bora lá trazer as notícias, né, gente? Tem bastante informação aqui chegando. Começando aqui com a primeira informação, que é a respeito da suspensão da lei que apenas o banco onde a pessoa recebe o benefício pode oferecer consignado antes dos 90 dias. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque muita gente não sabe, né? E é importante vocês terem conhecimento, gente. O crédito consignado do INSS, ele está suspenso para novos benefícios esse ano de 2025 que tenham ainda 90 dias de benefício. Não tem ainda 90 dias de benefício. Você que é aposentado, é pensionista, é BPC, acabou de receber o benefício, ainda não tem 90 dias de benefício, está suspenso aquela lei que o governo tinha assinado ano passado, autorizando que a partir de 1º de 2025, quem tivesse dentro dos 90 dias de benefício, poderia contratar o consignado com o banco que recebe. Isso não é permitido mais, tá? Por quê? A legislação, a lei foi derrubada. A justiça derrubou essa lei que o Lula publicou, tá? Então, gente, isso daqui, o que aconteceu, né? Uma decisão judicial afetou o crédito consignado e foi emitida por meio de uma liminar do TRF1, atendendo a um pedido da ABBC, que é a Associação Brasileira de Bancos. Então, o que aconteceu? De acordo com a norma publicada em agosto, as instituições financeiras responsáveis pela folha de pagamento do INSS poderiam oferecer crédito consignado do INSS sem o bloqueio do benefício de 90 dias aplicado a outros bancos. Essa medida visava facilitar o acesso ao empréstimo para novos beneficiários e o crédito consignado do INSS permite comprometer até 45% da renda do beneficiário aposentado e pensionista e 35% da renda para quem recebe BPC. O INSS afirmou que cumprirá a determinação judicial, assegurando igualdade de condição para todos os bancos na oferta do crédito consignado. Então você pode contratar o crédito, porém a sua proposta o seu benefício só vai ser liberado para desbloqueio após 90 dias que você estiver recebendo benefício. Quem já tem mais de 90 dias recebendo benefício, aí é tranquilo, né? Porque aí na hora que vai o crédito, solicita o desbloqueio e dá tudo certo. Agora, quem está dentro dos 90 dias de benefício, acabou de ter benefício aprovado, só depois de 90 dias que o INSS vai autorizar o desbloqueio. Então, você pode até digitar a proposta, mas não vai averbar. Vai ter que esperar dar os 90 dias para o INSS averbar e o banco conseguir pagar, tá? E aí o Alessandro Stefanuto, que é presidente do órgão, ele diz que caso a liminar seja derrubada, o prazo inicial de 90 dias para a instituição vencedora será respeitado. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, esclareceu que a Instrução Normativa 172 de 2024 e os trechos do edital do pregão presencial 90005 de 2024, que previam preferência bancária para o crédito consignado do INSS, estão suspensos temporariamente por decisão judicial. O INSS, por meio da AGU, diz que está recorrendo na decisão, né? E em sua defesa, o órgão argumenta a importância dos recursos arrecadados para a manutenção de suas operações. Só que o INSS está pensando em ganho, porque os bancos pagam para o INSS para poder ser o banco de referência para você conseguir ter o crédito do seu benefício lá.
Então o INSS ganha e quer dar vantagem para ele, só que isso causa concorrência desleal. Por quê, né? Quais são os impactos aí? O que a legislação entendeu? Entendeu que quando você dá preferência para os bancos vencedores de leilão de folha de pagamento liberar o empréstimo com exclusividade, esses bancos podem oferecer o consignado com prioridade e os bancos acabam tendo aí uma vantagem à frente à concorrência, o que é injusto e proibido em lei, né? Então a justiça informou que não pode ter essa vantagem desleal. Se fosse para liberar para o beneficiário contratar dentro dos 90 dias, tem que ser para todos os bancos, porque senão é ruim até para o próprio beneficiário, que fica limitado apenas à regra daquele banco e não consegue ter uma opção melhor de banco para trabalhar. Então é ruim para o beneficiário também. Então por isso que foi derrubado, tá? Uma outra lei que foi derrubada. Tudo que o Lula tá publicando aí, o governo tá tentando fazer, gente, tá sendo derrubado, mas é porque pode prejudicar vocês. Outra coisa que foi derrubado foi o Lula voltou atrás e sancionou a lei que derruba a volta do DPVAT. Extinto em 2019, a cobrança do seguro estava previsto para retornar em 2025, mas o governo decidiu recuar em meio à resistência política. Então, o presidente Lula sancionou uma outra lei que cancela o retorno do seguro obrigatório para veículos, que é o antigo DPVAT, que era previsto também para vigorar a partir de 1º de janeiro desse ano de 2025. E o DPVAT estava extinto durante o governo do Jair Bolsonaro. Ele havia sido rebatizado como SPVAT e, com o apoio da equipe econômica do governo Lula, foi inicialmente aprovado para ser reinstaurado nesse ano de 2025. A revogação foi aprovada pelo Congresso como parte do pacote fiscal em negociação do governo. A tentativa de aumentar a arrecadação com esse imposto não prosperou. Diante da resistência dos governadores que sinalizaram que não implementaria a cobrança, o governo decidiu recuar. E antes de ser extinto pelo governo Bolsonaro, a arrecadação destinava-se a custear os impactos dos acidentes de trânsito sobre o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e a Previdência Social. Em 2018, último ano de cobrança, o seguro gerou 4,6 bilhões de reais, recursos que também foram utilizados para financiar campanhas de educação no trânsito. O resultado dessa renúncia fiscal coloca em dúvida a eficácia de um pacote que, embora tenha proposto corte de gastos, acabou por incorporar abordagens que comprometem o impacto financeiro dos brasileiros. A manutenção de isenções como essa mina o objetivo original do pacote, equilibrar as contas públicas por meio de maior controle de despesa, aumentando as receitas. E esse recuo ilustra a dificuldade do próprio governo em sustentar medidas impopulares que visam aumentar a arrecadação, especialmente quando há forte resistência política. A pressão dos governadores, somada à impopularidade do imposto entre os contribuintes, obrigou a equipe econômica de Lula a ceder, mesmo diante da necessidade de novas fontes de receita para enfrentar os desafios orçamentários do país. Então, a eficácia do pacote fiscal, portanto, ficou comprometida, não apenas pela perda de mais uma fonte potencial de arrecadação, mas pelo sinal enviado ao mercado de que o governo encontra dificuldades de execução nas políticas fiscais. O desafio daqui para frente não será apenas evitar novas renúncias fiscais, mas demonstrar que o governo tem a capacidade de enfrentar resistências políticas e regionais sem sacrificar o ajuste fiscal necessário para a estabilidade econômica do país. Então, o governo Lula perdeu mais uma, né? Então, foi lá, falou, não, quem tem 90 dias ainda não tem 90 dias de benefício vai poder contratar empréstimo com o banco que recebe. Foi lá, publicou a lei. Justiça foi lá e derrubou a lei, porque é concorrência desleal, é inconstitucional. Aí o governo foi e falou, vai criar DPVAT, o seguro obrigatório vai voltar, todo mundo tem que pagar seguro nos veículos, não quero saber. Voltou atrás, teve que derrubar a lei. Não, a Receita Federal vai fiscalizar a conta de todo mundo que movimentar 5 mil reais por mês, porque a gente tem que ver quem sonega imposto. Foi derrubado também. Então, assim, ele cria umas coisas e depois tem que voltar atrás. Falou que não ia reduzir o teto de juros do consignado, não ia aumentar, né? O teto de juros do consignado não ia ceder a pressão dos bancos. Fez reunião extraordinária na semana retrasada e aumentou a taxa de juros do consignado. Então, vocês viram que a pressão, o governo não está conseguindo se sustentar. O governo está só de ladeira abaixo, gente. Ele está parecendo um carro sem freio. E tá se perdendo aí, tá sem rumo. Então, a gente vai acompanhar, né, os próximos dias do governo. Já se fala até de possibilidade de impeachment por causa dessas revogações que o Lula tá fazendo.
porque ele está fazendo muita revogação de lei que ele cria, e isso dentro do processo de impeachment também não é bem visto. Então ele pode aí sofrer um impeachment. Já tem deputados querendo apresentar nas próximas semanas um pedido de impeachment com base nessas revogações. Então vamos acompanhar aí, mas vai ter muita bagunça dentro do Congresso em relação a isso tudo que está acontecendo. E, gente, agora eu tenho mais uma informação aqui, né? Que o governo também aprovou. Além do governo ter aprovado as leis que derruba leis que ele mesmo criou e pegou todo mundo de surpresa, né? Então muita gente estava triste que ia começar a pagar o DPVAT e não vai mais precisar pagar. Tem outra coisa também. Brasil, olha só, não consegue nem pagar as contas, que o Lula tá falando de corte de gastos e tudo. Mas o Lula sancionou uma estatal para lançar foguetes. O que vocês acham disso, hein? O que isso vai agregar para as pessoas aqui no Brasil? Comenta aí para mim sua opinião, que eu quero saber. Porque o Lula sanciona uma lei que cria estatal em meio à crise, cria uma estatal para lançar foguetes. A medida autoriza a exploração econômica de infraestrutura aeroespacial. E sob pressão para cortar gastos, o presidente Lula está indo na contramão. Ele criou mais uma despesa. Ele criou uma estatal, ele sancionou a Lei 15.083 de 2025, que cria a ALADA, uma estatal voltada para projetos aeroespaciais. A lei foi publicada no Diário Oficial da União, agora em janeiro, autoriza a exploração econômica da infraestrutura aeroespacial, aprovada pelo Congresso em dezembro. A ALADA deve explorar o lançamento comercial de foguetes e satélites privados a partir do território nacional, e a ALADA é subsidiária da Nave Brasil, estatal vinculada ao Ministério da Defesa, criada em 2020 para administrar serviços de navegação aérea que antes eram responsabilidade da Infraero. Com foco em pesquisa, desenvolvimento e comercialização de tecnologias aeroespaciais, o objetivo da ALADA é fortalecer a atuação do Brasil no setor, permitindo que o país participe de maneira mais ativa no mercado internacional de satélites e lançamentos espaciais, gente. É isso mesmo. Então, a subsidiária poderá desempenhar várias funções estratégicas, entre elas estão o desenvolvimento e a comercialização de tecnologias para navegação aérea e espacial, pesquisa e certificação de equipamentos aeroespaciais, proteção e gestão de propriedade intelectual de inovação da área, apoio ao comando da aeronáutica em projetos para melhorar o controle do espaço aéreo, gestão e operação de redes de satélites. Além disso, a nova empresa poderá ser contratada para executar projetos estratégicos no comando da aeronáutica, utilizando recursos do Fundo Aeronáutico. E nos primeiros 4 anos de operação, a subsidiária poderá contratar técnicos e funcionários administrativos de forma temporária para garantir seu funcionamento inicial. Essas contratações serão consideradas de interesse público e seguirão as regras definidas pelo Conselho de Administração da Nave Brasil. A lei também permite que servidores públicos e militares estejam cedidos para trabalhar na nova empresa. Caso isso aconteça, a subsidiária terá que reembolsar os órgãos de origem pelos custos com esses profissionais. Então vocês viram aí, né, gente? O governo meio em crise vem aprovando medidas que pegam o Brasil cada vez mais de surpresa. Fala tanto de cortar gasto, olha o que está aprovando. E para encerrar, vamos falar aqui do projeto de lei 1468 de 2023, que trata da correção dos benefícios do INSS acima de um salário mínimo. É um projeto do Pompeu de Mato, gente, e é importante a gente falar um pouquinho a respeito dele também, porque esse projeto está aguardando parecer de relator na Comissão de Finanças e Tributação, e já que o governo está falando de corte de gastos, mas continua gastando e esbanjando dinheiro, então vamos gastar com o que realmente é necessário e pode ajudar essa crise que o Brasil enfrenta, ajudando os aposentados. Essa proposta pede para criar um quinquênio a cada 5 anos de benefício, um aumento de 5% sobre as aposentadorias e pensões do INSS. É uma proposta que cria um adicional de 5% para os aposentados da Previdência Social. Então, está aqui aguardando parecer do relator na Comissão de Finanças e Tributação. É um projeto que altera a legislação da Previdência, né? Pede o adicional de aposentadoria devido ao aposentado a cada 5 anos de gozo de aposentadoria e corresponderá a um acréscimo de 5% na renda mensal do aposentado. O adicional terá como base de cálculo a renda mensal do mês anterior ao preenchimento do requisito. O adicional também será concedido em caso de pensão por morte. O pensionista poderá acumular o tempo aquisitivo do beneficiário para o cômputo do adicional de pensão.
E o adicional de aposentadoria será recebido em conjunto com os benefícios de aposentadoria e pensão, conforme na folha de pagamento do INSS. O benefício será custeado por meio de recursos do orçamento da União e a lei entraria em vigor assim que fosse publicada. Então, a justificativa, gente, segundo Pompeu de Matos, a proposta que ele apresenta tem como objetivo assegurar aos aposentados e pensionistas um reajuste adicional dos seus benefícios a cada 5 anos de gozo do mesmo. De acordo com a Constituição Federal, mais precisamente seu artigo 201, inciso 4, é assegurado o reajuste dos benefícios para preservar-lhes de maneira permanente o valor real do benefício. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, essa determinação constitucional não tem sido obedecida pelo Poder Executivo, sobretudo quando levamos em consideração a média dos benefícios previdenciários. Tal afirmação é ratificada pela tabela, né, que ele mostrou de 2008 a 2022, a discrepância do reajuste do salário mínimo com base nos benefícios, igual lá em 2008, o reajuste do salário mínimo sofreu 9,21% de reajuste e o INSS só 5%. Em 2009, foi 12,05% de reajuste para o salário mínimo e 5,92% para os benefícios do INSS. Então, percebe que quem ganha acima do mínimo está ficando defasado. E tem muita gente que acaba equiparando-se ao salário mínimo com o passar dos anos, porque o salário não alavanca, né? E na tentativa de minimizar essa situação, o Pompeu de Matos propôs a criação desse novo benefício, que é o adicional de aposentadoria, e de acordo com o que ele propõe, a cada 5 anos de aposentadoria ou pensão, você, aposentado ou pensionista, teria direito a uma correção do valor recebido a mais, né, correspondente a 5%, tendo como base a sua pensão, aposentadoria recebida. Então, a gente está acompanhando, vamos cobrar o relator assim que voltar ao Congresso agora em fevereiro, né, de recesso, para que possa aprovar. Então é isso, espero que tenham gostado. Um beijo. Quem precisar do empréstimo consignado, chama. Obrigada, até logo.